Tudo bem, pessoal? Vamos aqui para o nosso sexto malware que a gente vai estudar. É o penúltimo, que é o Trojan ou Trojan Horse. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele, né? Provavelmente como cavalo de Troia. A gente vai entender um pouco dessa história por trás desse nome, porque aí a gente consegue entender, fazer paralelos com o que de fato esse malware consegue fazer, tá bom? Então, esse cavalo de Troia deriva da mitologia grega, ou seja, não necessariamente aconteceu. Isso daí tá mais para uma mitologia. E basicamente aconteceu uma guerra de Troia, que foi um embate entre gregos e troianos, tá bom? Eles tiveram lá um desarranjo e aí os gregos basicamente cercaram aquela Troia, aquela região de Troia, que é como se fosse hoje a área da Turquia. A Turquia é bem próxima, pelo menos aquela costa ali, da Grécia, tá bom? Então os gregos fizeram um cerco lá em Troia que durou uma década, segundo essa história, segundo essa mitologia. E aí tentavam invadir e não conseguia. Era como se as muralhas de Troia fossem... não desse para furar aquilo ali, tá? Então o que o pessoal grego pensou? Poxa, a gente vai fingir que vai sair daqui e a gente vai dar um presente de paz para esse povo, que era um cavalo, uma estátua de um cavalo, algo parecido com isso aqui que está na tela. Olha só, uma estátua bem grande, querendo indicar, olha, chega, acabou o nosso conflito, aqui está um presente de paz eu vou deixar aqui, né, do lado de fora da fortaleza. Quando vocês quiserem, se quiserem aceitar esse presente, vocês pegam depois. E aí eles realmente, o povo grego fingiu que estava saindo, fingiu que estava em retirada, deixou a estátua lá por um tempo. De noite, o pessoal de Troia trouxe esse cavalo, trouxe essa estátua, esse presente para dentro da fortaleza, para dentro da cidade ali de Troia. E de noite, o que aconteceu? Tinham soldados aqui dentro. De noite, essa elite de soldados gregos saiu dessa estátua, desse cavalo, conseguiu atacar um pessoal que estava por ali de guarda, abriu os portões de Troia e aí o povo grego conseguiu entrar e aí dizimar aquela população, basicamente isso. Então, com isso, com esse paralelo, a gente entende um bocado do que um malware chamado Trojan Horse consegue fazer. Basicamente, ele se parece com uma coisa inofensiva, só que ele carrega dentro dele alguns males, tá bom? Resumidamente é isso. Então vamos dar uma olhada no conceito assim, se a gente precisasse falar em escrever, né? Seria basicamente o seguinte, um programa, um código malicioso, um software que, além de fazer as funções pelas quais ele foi projetado, pelo menos aparentemente, né? Ele também consegue executar outras funções, que geralmente essas outras são aquelas ruins, né? Aquelas maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Ou seja, esse cavalo de Troia é feito para ficar assim oculto, o usuário lá do computador nem nota, nem sente que ele está por ali, porque basicamente você baixou um programa, uma aplicação, um joguinho que parecia ser ok, aparentava ser nada demais, algo meio bobinho, mas ele carregava também código malicioso que poderia fazer várias e várias tarefas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você baixou da internet alguma coisa que parecia simples, nada a ver, tranquilão. Foi uma febre nos anos 90 ficar baixando o protetor de tela, por exemplo. Alguns poderiam conter o protetor de tela, então de fato ele estava entregando aquilo que ele pressupunha entregar, né? Você ficou feliz com aquilo, só que dentro daquilo, enquanto estava rodando o protetor de tela, poderia também estar rodando um outro programa, tá? Inclusive hoje existem alguns protetores de tela que o pessoal baixa e usa, porque acha bonito e tal, e esse protetor também está rodando um código para minerar criptomoedas, não para você, obviamente, mas para quem criou esse protetor. Cartão virtual animado, alguma brincadeirinha assim de bom dia ou o que for, pode conter também malware, via cavalo de Troia. Alguns joguinhos que falam que são gratuitos e você baixa e joga tudo mais, ele pode estar rodando algum outro código por detrás. E alguns programas portáteis, sabe aquela versão Photoshop Portable, o Flash e algumas outras? Não estou falando que todos os programas portáteis têm alguma vulnerabilidade, mas várias pessoas criam programas portáteis por conta própria e já adicionam alguns outros códigos. Então o que acontece? Você baixa aquele programa achando que ele vai ser bacana, realmente ele cumpre a tarefa de ser portátil, não precisa instalar nem nada, mas por debaixo dos panos também está rodando algum programa que pode ser um trojan, tá bom? Como é que ele funciona no final das contas? Pode ser instalado por algum atacante, algum hacker, né? Que depois de invadir um computador, altera programas que já existem para quê?
Para quê, no final das contas? Além de fazer o que ele deveria fazer, aquele joguinho, aquele programinha, alguns programas inclusive que falam que limpam o computador, eu desconfiaria, na verdade eu mesmo não uso esses programas que tentam deixar o computador mais rápido, tentam fazer limpeza. Ele até pode limpar algumas coisas, mas dentro dele pode ter alguma vulnerabilidade, cuidado com isso. E aí ele vai fazer o que ele foi programado para fazer, o que aparenta ser a função original dele, mas ele também executa ações maliciosas, tá bom? Existem muitas categorias, muitos tipos de trojan. Dentre eles, a gente tem o downloader e o dropper, que na verdade fazem quase que a mesma coisa. Eles baixam e instalam novas versões de programas mal intencionados, incluindo outros trojans e adware. Adware que a gente já estudou lá naquele vídeo de spyware, né? Em computadores que foram vitimados. Então é um tipo de programa que vai fazer a função dele que você acha que ele faz, mas ele também pode baixar e instalar outros programas, outros trojans e adware, tá? Tem também o backdoor, que é muito parecido com aquele conceito de backdoor que a gente também estudou. Ele também pode fazer parte de um ataque DOS, lembra? Denial of Service. Pode ser do tipo destrutivo, ele pode apagar alguns arquivos, alguns programas, ele pode danificar a partir de software do seu computador. Ele pode ser dessa categoria clicker e assim por diante, tá? Tem várias categorias, o banker também, para tentar pegar alguma vulnerabilidade, algum dado de conta bancária. Pode fazer com que você clicou em algum botão ou algum site, ele te reencaminha para outro site, um site que eles querem que você entre. Isso é um clicker. Então, gente, eu acho que já foi muito mais forte essa questão dos trojans. Hoje os antivírus já conseguem lidar até que muito melhor com isso. Os navegadores também, a internet como um todo já está um pouco mais segura, mas é claro que você tem que desconfiar de algumas coisas. Cuidado com programinhas que são 100% gratuitos, ou então aqueles portáteis. Veja se é uma versão portátil de quem realmente criou aquele programa, porque se não for, pode ter, não estou falando que sempre tem, mas pode ter algum software mal intencionado ali dentro, tá bom? E aí, no final das contas, você está abrindo a sua fortaleza, abrindo as portas lógicas do seu computador, né? Literalmente, baixando e executando um programa que era para ser o real, aquele que funciona, aquilo que você queria, mas por detrás dos panos está acontecendo coisa esquisita e o seu computador pode estar trabalhando para outras pessoas, ajudando inclusive em ataque DDoS ou então mandando spams e assim por diante, tá? Próximo vídeo a gente vai falar sobre o último dos malwares que a gente vai estudar, que é o rootkit, que é uma coisa bem sofisticada, é um código malicioso, é um malware bem elaborado que tenta, inclusive, se camuflar ali no sistema operacional da sua máquina. Ele tenta combater o seu antivírus, é algo bem sofisticado que faz parte ali dos malwares que a gente vai estudar, tá bom? Então, próximo vídeo, rootkit, até a próxima.